Lições financeiras da tempestade. Atualize imediatamente todos os seus seguros. O meu desafio para 2026? Ter um plano para investir. Inviste sem ter de mexer uma palha com as entregas programadas da app AtivoBank. Agendo e altero quando quero. A partir de 25€ por mês, um mês de cada vez. Não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida. O investimento em valores mobiliários não garante os montantes investidos, existindo, por isso, o risco de perda da totalidade do capital. AtivoBank e AtivoBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco AtivoBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Este é o segundo episódio de uma série de 3 sobre as lições que aprendi sobre as tempestades que assolaram Portugal em fevereiro de 2026. Ainda está bem na nossa memória a imagem das várias inundações, dos ventos que destruíram telhados e que deixaram milhares de pessoas sem água, sem luz, algumas sem telhado mesmo, algumas sem casa também, equipamentos destruídos, negócios destruídos. Portanto, é algo que ficará nas nossas recordações durante bastante tempo. E então, no episódio passado, ou no primeiro episódio desta minissérie, digamos assim, falei-lhe sobre a importância de ter um fundo de emergência, porque de facto ficou provado que as emergências, as catástrofes acontecem a qualquer momento, sem estarmos à espera, e pode afetar qualquer um de nós. Falámos sobre isso, pode ouvir esse episódio, basta pesquisar por esta minissérie Lições da Tempestade. E agora hoje quero falar-vos sobre a importância de saber que seguros tem, se tem ou não tem, e quais as coberturas que contratou. Ora, isto é muito importante porque só nos lembramos de acionar o seguro quando as tragédias acontecem e depois, às vezes, temos surpresas muito desagradáveis, como, por exemplo, a segura dizer: sim senhor, muito bem, recebemos aqui a sua mensagem, a sua tentativa de acionar o seguro, mas lamentamos informar que não tem essa cobertura. Ou então tem essa cobertura, mas tem de pagar uma franquia que não estava à espera, ou não é acionada a cobertura porque, embora a tenha, há mini requisitos, as tais chamadas letras pequeninas, para que de facto tivesse direito a ela. E portanto quero, de uma forma muito clara, dizer-lhe que deve aproveitar esta oportunidade, porque quem já passou agora por este drama já vai tarde, portanto ou tinha seguro ou não tinha, ou tinha coberturas ou não tinha. Portanto, esta mensagem é sobretudo para quem não foi afetado. Quem foi afetado agora pode tentar, obviamente, corrigir essas coberturas para situações futuras, mas infelizmente o mal já foi feito, ou o que devia ter sido feito não foi feito. Bom, isto aplica-se sobretudo, neste episódio, a seguros multirriscos, as chamadas paredes da casa, seguros de recheio e seguro automóvel. Para já, primeiro alerta: quem tem frações num prédio, ou seja, quem vive num apartamento, é obrigado, por lei, a ter um seguro multirriscos. Quem tem uma moradia, não tem vizinhos colados a si, não é obrigatório. Portanto, pode ter acontecido haver muitas pessoas que não têm este seguro. O seguro multirriscos, e deixo aqui já um alerta: eu não sou especialista em seguros, nem tenho formação em seguros, portanto o que eu sei é com base na minha experiência e nas investigações que vou fazendo ao longo do tempo. Portanto, se eu estiver a dizer alguma incorreção, quem percebe mais disto, diga, e isto é apenas um alerta, portanto não vai ficar apenas por aquilo que eu estou a dizer. Quero é acordá-lo para esta situação, para depois você fazer os seus trabalhos de casa e defender-se a si
e aos seus bens e à sua família. Ok? Portanto, isto é o pequeno disclaimer aqui no meio disto tudo, porque não quero parecer que sou alguém que não sou, ok? Ou que tenho conhecimentos que não tenho. Portanto, o que eu quero dizer é que o seguro multirriscos implica, nomeadamente, reconstruir a casa em caso de destruição. Em caso, paga-lhe o preço da reconstrução. Não lhe paga o preço da casa que pagou por ela. Ok? Pronto, isto é muito importante. Mas, pelo menos, volta a ter uma casa. Pagam-lhe o valor da reconstrução, não está envolvido o valor do terreno, enfim, isso depois vai ter de perguntar quando fizer o seguro e quiser perceber de facto o que tem. Agora aqui, o que é importante? É pegar imediatamente na apólice que assinou, ver as garantias gerais e as garantias particulares, ou condições gerais e condições particulares. Sobretudo, as condições particulares podem ser decisivas em situações tão específicas como, e isto é só um exemplo, não quer dizer que seja o seu caso. Pode, por exemplo, nas condições gerais, dizer que sim, tem a cobertura de catástrofes, mas depois, se for ler as condições particulares, diz lá, por exemplo, isto é apenas algo que não sei se corresponde à verdade, mas pode dizer que, por exemplo, em relação ao vento, só se aplica a rajadas superiores a 80 km por hora ou a 90 km por hora, que tenham sido registadas pelo IPMA, por exemplo, ou por outra entidade. Portanto, repare como pode ter ficado sem telhado, pode dizer que sim, foi a ventania, pode dizer que sim, tem a cobertura, mas depois eles vão ao IPMA, vão ver os registros e se não estiver lá registado aquele valor específico que está lá nas condições particulares, não lhe pagam a indemnização. Portanto, veja exatamente o que é que tem na sua apólice. Todas as coberturas. Neste caso específico, confirme, por favor, que tem proteção contra desastres naturais, inundações e outro tipo de fenómenos naturais. Nomeadamente, aproveite para ver se tem cobertura contra terremotos e em que condições. E todas estas dicas que agora lhe estou a dar podem implicar o aumento do prémio, ou seja, o aumento do valor que paga todos os anos. Agora, como pode ver nestas circunstâncias, pode ser a diferença entre voltar a ter uma casa operacional mais rapidamente ou não. Pode implicar, por exemplo, reconstruir a sua casa ou não. E eu recordo-me que às vezes a gente pensa, isto é só para quem vive ao pé de rios. Não, não é, como vimos no caso do vento, rajadas fortíssimas que levantam telhados quer de empresas, quer de casas particulares, mas também, por exemplo, casas que estão encostadas a falésias, casas que estão no cimo de ou no fundo de um monte, em que a água entra pela casa, entra por trás e sai pela frente, como vi imagens na costa da Caparica. Portanto, podemos ficar impossibilitados de ter acesso à nossa casa. Portanto, é muito importante que veja não só as coberturas que tem, como também as especificidades de cada uma das coberturas. Porque podemos ter aqui surpresas muito desagradáveis na altura de acionar a cobertura. Depois, também tem de ver, como eu disse há pouco, as franquias, porque podem dizer, sim senhor, nós pagamos, mas os primeiros 1.000, os primeiros 2.000, os primeiros 3.000, os primeiros 4.000 são da responsabilidade do segurado. E, portanto, quanto menor for a franquia, maior será o prémio, não é? Quanto menor a franquia, sim, maior será o prémio. Se não quiser a franquia, vai pagar mais, obviamente. Portanto, tem de fazer essa conta também. Alerto
igualmente que deve fazer isto em relação a todos os seus carros. Porque aquilo que eu vi também nas imagens é que carros que estavam bem estacionados, de repente vem água e leva os carros. E ficam totalmente cobertos de lama, ficam inutilizados. Ou então estava bem estacionado ao lado de um poste de eletricidade que caiu em cima, ou de uma árvore centenária que ninguém imaginava que pudesse cair e caiu, e em cima de quê? Do seu carro. Ou de um bem seu, ou caiu um muro e destruiu parte da sua casa, ou outros bens. Ou então ficou com o seu recheio da casa destruído. A casa mantém-se, mas o recheio não. É muito importante que tenha os valores atualizados e bens específicos mencionados numa lista. Comprou coisas novas que não estão na apólice. Deve ter, já agora um parênteses, um seguro de recheio para os seus bens. Porque há pessoas que só têm um multirriscos, mas não têm o recheio da casa. Se houver um incêndio, se houver uma inundação, se houver até um roubo, portanto, pelo menos fica com dinheiro para recuperar uma parte desses bens e a perda não é total. Portanto, a mensagem principal que eu lhe quero dar é que os seguros, de alguma forma, são também uma proteção do seu património. Não direi que são um investimento, porque não ganha dinheiro com isso, mas evita perdas de tudo aquilo que se esforçou tanto para conseguir. Portanto, é uma espécie de investimento na sua segurança. Isso pode implicar, repito, aumentar os seus custos com seguros, mas já que os vai fazer, já que vai aumentar o prémio, então tenha a certeza de que está a contratar as coberturas específicas que se aplicam ao seu caso. Não assine de cruz aqueles pacotes Plus e VIP Plus e VIP Premium, não sei o quê. Tudo isso é bom, mas tem de saber o que está de facto a contratar. Pode ser a diferença entre recuperar a sua vida ou não ter valido a pena, tanto, pelo menos, o esforço que fez para proteger os seus bens. Portanto, em relação ao carro, confirme que tem essas coberturas contra intempéries, contra desastres naturais, inundações, roubo também, e que tudo isso está, pronto, está controlado. Pelo menos fica com a consciência do que das situações contra as quais está protegido. Também atenção a um outro detalhe que é um clássico: mais vale prevenir do que remediar. Por exemplo, se não cuidar da manutenção da sua casa, imagine que deixa entupir as calhas por onde a água deveria sair. O seguro pode chegar lá, vai lá ao perito e diz: meu amigo, desculpe lá, mas isto está tudo entupido, portanto, não tratou da manutenção da sua casa, esta inundação é da sua responsabilidade, nós não vamos pagar. Tenha muito cuidado com a manutenção dos seus bens. Confirme que está a fazer tudo bem. É nesta altura, antes da tragédia, que deve verificar tudo isto. O que está do seu lado e o que está do lado das seguradoras. Aproveitando esta oportunidade em que vai estar a mexer neste assunto, aproveite para fazer comparações com a concorrência. Temos muitas seguradoras em Portugal. Umas são melhores numas áreas, outras são melhores noutras áreas. Este melhores é entre aspas, quer dizer que, enfim, algumas têm, mesmo que os preços sejam iguais, peça informações a outras pessoas sobre como é que foi o apoio ao cliente, como é que eles pagam ou deixam de pagar, se são rápidos, se não são rápidos, se têm referências de outras pessoas, mas aproveite, dizia eu, para procurar melhores preços pelas melhores coberturas.
Portanto, aí pode ter poupanças de centenas de euros. Mas isto é um clássico em qualquer altura da nossa vida e aplica-se a tudo. Depois, tenha também em atenção um outro detalhe, que é quando dá os valores que quer segurar, não tenha a chico-espertice de dar valores mais baixos do que aquilo que as suas coisas valem. Por exemplo, imagine que faz o seguro multirriscos da sua casa com base num valor. Deixem-me só aqui parar o carro. Já está? Já está, não, tenho de chegar aqui um bocadinho mais à frente. Que dá um determinado valor e quer baixá-lo para pagar um prémio menor. O que quer dizer que, se tiver de acionar o seguro, eles só lhe vão dar o valor proporcional ao valor que deu. Isto aplica-se também ao recheio. Vamos imaginar que fez um seguro dizendo que tem 40 mil euros de valores em casa. Mas afinal a perda foi de 50 mil ou 60 mil. Eles não lhe vão dar os 40 mil. Eles vão dar-lhe a proporção desses 40 mil em relação à perda total que teve. Portanto, há aqui várias coisas que deve ter em atenção. Deu sempre o valor justo das coisas e não altere valores para pagar menos, porque no dia em que tiver de acionar o seguro para receber aquilo a que pensa ter direito, pronto, se der os valores justos, vai receber os valores justos também, de acordo com aquilo que contratou no seu seguro. Portanto, meus amigos, era esta a segunda lição que queria partilhar convosco, que aprendi destas tempestades e inundações que assolaram Portugal em fevereiro de 2026, e aproveito este alerta para agir agora enquanto é tempo. Não fica à espera da próxima tempestade ou da próxima inundação. Nós não sabemos quando é que isto vai acontecer. O terremoto é também uma ameaça que está sobre a nossa cabeça já há décadas, se não séculos, e, portanto, veja quanto é que lhe custa mais fazer essa cobertura. Porque eu tenho quase a certeza que a maior parte de vocês não tem seguro contra terremotos. O que quer dizer que, se isso de facto acontecer e tiver a infelicidade de a sua casa sofrer uma racha estrutural, pode perder a sua casa e não ter dinheiro para a reconstruir. Portanto, veja lá isso. Tem seguro? Não tem? O que é que cobre? Portanto, desastres sísmicos. E olha, o seguro morreu de velho. Também é muito importante em finanças pessoais nós termos esta consciência. Não se esqueça de subscrever este podcast, dar as estrelinhas que entender, de enviar as suas perguntas em áudio para o 927753737, de me seguir nas redes sociais e assinar a newsletter Contas Poupança em contaspoupanca.pt. Muito obrigado, boas poupanças. 3, 2, 1... O meu desafio para 2026? Ter um plano para investir. Inviste sem ter de mexer uma palha com as entregas programadas da app AtivoBank. Agendo e altero quando quero. A partir de 25 € por mês, um mês de cada vez. Não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida. O investimento em valores mobiliários não garante os montantes investidos, existindo por isso o risco de perda da totalidade do capital. AtivoBank e AtivoBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco AtivoBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.